Havendo número legal invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, professor, doutor Ivani de Mello, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 54ª sessão ordinária, em 3 de agosto de 2010. Presidência dos senhores vereadores, Jorge Felipe, presidente, Stepan Necessian, primeiro vice-presidente. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Eliomar Coelho, Patrícia Amorim, Paulo Messina, Raimon, Dr. Jorge Manaia, Marcelo Piuí, Dr. João Ricardo, Clarissa Garotinho, Stepan Necessian, Tio Carlos, Ivanir de Mello, Elton Babu, Jorge Felipe, Adilson Pires, Tereza Berger, Nereide Pedregal, Tânia Bastos, Andréa Gouveia Vieira e S. Ferraz. 19. Assume a presidência o senhor vereador Stepan Necessian, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário a convite o senhor vereador Ivanir de Mello. Encerra-se a sessão às 16h16. Obrigado, professor Ivani, doutor Ivani. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Alfredo Sirquis, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, uma das grandes preocupações da humanidade nesse momento, e muito particularmente dos ambientalistas, é a questão do clima, do aquecimento global. Esse fato vem sendo muito discutido em todo o mundo, e no Brasil, particularmente, nós temos, ao contrário de outros países, uma opinião pública plenamente consciente da gravidade da questão do aquecimento global. Pesquisas recentes indicam que cerca de 90% dos brasileiros reconhece o aquecimento global como um gravíssimo problema, que é um número interessante se a gente compara, por exemplo, com a mesma pesquisa feita nos Estados Unidos, onde apenas 43% da população norte-americana reconhece as mudanças climáticas e o aquecimento global como sendo um gravíssimo problema. Nos Estados Unidos, essa situação se deve a um gigantesco lobby de mais de 2.100 lobistas oficialmente registrados no Congresso Nacional como lobistas anticlima pagos pela indústria das termoelétricas a carvão e pela indústria do petróleo. Por outro lado, evidentemente que esses poderosos interesses não atuam apenas através dos seus lobbies no Congresso norte-americano. Atuam através da imprensa, através de publicações pseudocientíficas, através de estudos encomendados e pagos para meios acadêmicos, sempre com a ideia de tentar, por um lado, desacreditar o trabalho extraordinário que vem sendo feito há mais de 20 anos pelo IPCC, o painel intergovernamental da ONU para as mudanças climáticas, e aí se apegam em pequenos detalhes, em e-mails, em coisas para tentar desacreditar o trabalho do IPCC, que tem mais de 2.000 dos melhores cientistas de todo o mundo afeitos à problemática do clima. Então, de um lado, desacreditar o trabalho do IPCC, dizer, em alguns casos, que simplesmente não existe o aquecimento global, aí aproveita um dia de inverno frio para dizer isso, ou então dizer que ele existe sim, mas que não existe nada que possa ser feito a respeito, porque depende de ciclos naturais, depende de situações do Sol, e que, independente do que a humanidade faça ou deixe de fazer, o aquecimento global acontecerá ou não acontecerá com maior ou menor intensidade. Então, esse tipo de discurso, ele conduz ao imobilismo,
conduz a não se fazer nada para limitar as emissões de gases de efeito estufa, que, segundo cientistas, nesse momento já cria uma situação muito grave, porque, afirmam os cientistas do IPCC, se a temperatura média do planeta, ao longo desse século, ultrapassar os 2 graus, nós já arrumamos para uma situação extremamente grave e extremamente problemática. Como é que essa situação se reflete no nosso país? E aí há uma série de más notícias, porque, de fato, os cientistas entendem que a temperatura no Brasil ela aumentará, em média, 20% a mais do que a média do planeta. Então, o Brasil será particularmente atingido, e eu diria até já está sendo particularmente atingido pelo aquecimento global. Como é que isso se reflete exatamente? Em primeiro lugar, em relação à floresta amazônica. Hoje, a Amazônia sofre 2 tipos de ameaça. Um tipo de ameaça é aquela que todos nós conhecemos, que é a motosserra, a serviço das empresas madeireiras, a serviço das monoculturas agrícolas, a serviço da pecuária e da mineração, em alguns casos. Mas a outra ameaça, que é indireta, mas não menos perigosa, é o próprio aquecimento global, porque na medida que a temperatura do planeta vai se aquecendo, a floresta amazônica vai se transformando numa savana. Ela vai evoluindo de uma floresta tropical úmida em direção a uma savana. Em outras regiões do Brasil, as consequências são não menos graves. No caso do Nordeste, por exemplo, é o processo de desertificação cada vez maior da região do semiárido. Uma das mais dramáticas consequências do aquecimento global no Brasil é essa progressão da desertificação da região do semiárido nordestino. E aqui, na região centro-sul do Brasil, quais são as consequências? Nós temos visto, de uns anos para cá, ocorrem fenômenos extremos, nunca antes acontecidos, como furacões no sul do Brasil, tornados em Santa Catarina, e um regime de chuvas e de enchentes cada vez mais intensas, inclusive nas 2 grandes megalópolis brasileiras, que é o São Paulo e Rio de Janeiro. Então, essa situação, de fato, é uma situação muito grave, porque ela tem a ver com diversos aspectos do nosso dia a dia, que hoje tem que ser pensado em função do amanhã. Por exemplo, praias que hoje existem, no futuro não existirão mais. Eu quero dar um exemplo que outro dia percebi em Búzios, a Praia Brava. A Praia Brava, há 10 anos, era uma coisa e hoje é outra. O mar já ocupou uma boa parte da Praia Brava. Áreas baixas, como a Baixada Fluminense, como toda uma parte da Avenida Brasil, mais próxima à Baía de Guanabara, o sistema de drenagem dessas áreas, à medida em que sobe o nível dos oceanos e aumenta o regime de chuvas, vai se tornando cada vez mais inundáveis, vão se tornando cada vez mais inundáveis essas áreas. Então, todo planejamento urbano tem que levar em consideração essa situação. Então, quando esta Casa votou aqui o PEU Vargens e, no projeto de lei do PEU Vargens, modificou a exigência de manter livres de impermeabilização áreas que foram diminuídas por esse projeto, ou seja, diminuiu a área permeável obrigatória nos empreendimentos imobiliários na região do PEU Vargens, nós aqui cometemos um desatino. Fizemos algo que vai completamente contra a necessidade da gente planejar para o futuro, entendendo as consequências do aquecimento global também na nossa cidade. Então, isso, de fato, é algo que tem que estar presente quando nós formos discutir o plano diretor, que não só temos que pensar naquilo que é correto hoje, e evidentemente que diminuir a área permeável na região do PEU Vargens não é bom nem hoje,
muito mais grave amanhã, quando essa situação será pior, quando as áreas alagadiças serão mais extensas, quando choverá mais, quando o nível dos oceanos será mais alto. Então, nós temos que, ao discutirmos eventualmente aqui o plano diretor, e você já conhece a minha posição a respeito, acho que não deveria ser discutido e votado em período eleitoral, mas, de qualquer maneira, temos que levar em consideração a questão das mudanças climáticas, do aquecimento global e das consequências para a cidade do Rio de Janeiro. Até porque, senhoras e senhores vereadores, as notícias são muito ruins no âmbito internacional. Há 2 semanas atrás, o Senado norte-americano desistiu de votar mesmo uma versão já compactada e podada da lei que a Câmara de Representantes, que é a Câmara de Deputados dos Estados Unidos, havia aprovado, instada pela administração Barack Obama no ano passado. Então, com base nessa lei que foi aprovada na Câmara de Representantes dos Estados Unidos, a administração Barack Obama foi à Conferência de Copenhague e apresentou aquilo como sendo o máximo que os americanos poderiam chegar em termos de metas de redução de gás de efeito estufa. Aquilo teria representado uma redução de emissões da ordem de 17% até 2020, tomando como base o ano de 2005, que não é, inclusive, o ano base do Protocolo de Quioto. Não é o ano base que a Europa toma para reduzir as suas emissões. A Europa toma para reduzir as suas emissões o ano base de 1990. Então, a posição americana era extremamente tímida. Ela chegava a ser mais tímida do que a posição brasileira, que nós aqui tínhamos algumas restrições, mas acabou sendo muito mais avançada que os Estados Unidos, que a China, que a Índia, só não mais avançada do que o da Europa. Mas o que aconteceu? Mesmo essa posição atrasada dos Estados Unidos foi completamente derrubada pela decisão tomada no Senado norte-americano de não discutir mais, num futuro previsível, legislação que implique em redução de emissões de gás de efeito estufa, criação de mecanismos econômicos para fazer isso, etc, etc. Decidiram não discutir o problema. Tem várias razões. A óbvia era o fato da maioria democrata ter percebido que os democratas não teriam os 60 votos que são indispensáveis no Senado americano para derrubar a obstrução dos republicanos, mas não deixo de considerar bastante covarde a atitude da administração democrata dos Estados Unidos, na qual nós depositávamos tantas esperanças, de fato, de não levar isso de forma mais contundente para a opinião pública dos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos é um país extremamente vulnerável para as consequências do aquecimento global. Furacões, fenômenos como o acontecido em Nova Orleans, etc, etc. Então, nesse momento, nós nos encontramos diante da seguinte situação. Os Estados Unidos e a China são conjuntamente responsáveis por 40% das emissões do planeta. Os Estados Unidos decidiram não se mexer. Como os Estados Unidos não se mexem, a China também não vai se mexer, porque ali parece 2 grandes lutadores de sumô num clinch em que nenhum consegue dar nenhum passo, nem para frente, nem para trás, ficam absolutamente paralisados. A China, que adotou uma metodologia não de redução de emissões em termos absolutos, mas emissão de proporção de emissões por cada ponto percentual de PIB, e que, na verdade, representa que a China vai aumentar muito as suas emissões no futuro. Então, nem a China, nem os Estados Unidos se movem. Evidentemente, a Índia não tem o menor estímulo para se mover também. E o que acontece? No Brasil, nós passamos cada vez mais a sermos vulneráveis às pressões que estão sendo feitas por esse estranho lobby comuno-ruralista que se criou na Câmara de Deputados em Brasília para derrubar uma série de
disposições do Código Florestal brasileiro. Então, nós vamos ter pressões cada vez maiores para que o Brasil recue da sua posição mais avançada que tomou no ano passado, em dezembro do ano passado, na Conferência de Copenhague. E vamos ter também, no caso da Europa e do Japão, que tem cumprido o protocolo de Quioto, grandes pressões por parte de segmentos econômicos e até da opinião pública, eventualmente, para que eles recuem dessas posições que foram adotadas, embora elas sejam obrigatórias, ao contrário da brasileira, que é voluntária. No caso da Europa e do Japão, são obrigatórias em virtude desses países terem ratificado o protocolo de Quioto. Então, para concluir, a situação, de fato, é dramática, mas é também uma dessas situações típicas que nós conhecemos, onde você, de um lado, tem o interesse difuso da humanidade, o interesse difuso das futuras gerações, o interesse difuso dos nossos filhos, netos e eventuais bisnetos. E, do outro lado, o interesse concentrado de empresas, de sindicatos, de personalidades políticas que estão relacionadas com as termoelétricas a carvão, estão relacionados com a empresa de petróleo, estão relacionados com as empresas automobilísticas, estão relacionados com o processo de desmatamento e estão relacionados com as práticas agrícolas que são carbono intensivas. Então, por um lado, nós temos um interesse que é da humanidade, mas que não está aí, naquele momento, beliscando o bolso de ninguém, e, do outro lado, nós temos um interesse que é contra a humanidade, mas que, naquele momento, se reflete num beliscão no bolso de empresas de geração de energia elétrica, empresas de petróleo, latifúndios, monoculturas, etc. Então, não há resposta para esse problema que não seja a conscientização e a mobilização. Por essa razão, estou aqui diante desse plenário, quase vazio, na presença de 2 ou 3 senhores e senhoras vereadores, para, novamente, levantar a voz do Partido Verde em torno desse problema. Esse problema é um problema dramático, esse é um problema que vai marcar a vida dos nossos filhos e netos nos anos a vir. Esse é um problema que o Brasil inteiro precisa discutir. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, nobre vereador Paulo Messina, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, nobre presidente, nobres colegas. Vou ser breve, presidente, só para registrar que eu ouvi ontem na CBN uma coisa muito grave que a gente vai começar a apurar hoje. Se for verdade, a gente vai ter que tomar providências seríssimas, todos nós aqui. A denúncia que a CBN fez foi que a Prefeitura do Rio está usando a verba que eles arrecadaram com a COSIP, com a taxa de famosa vulga taxa de iluminação, para pagar as contas de luz da Prefeitura nesses últimos 3 meses. Quero lembrar a todos vocês que isso é uma verba carimbada. A lei é para a taxa de iluminação pública, portanto, das ruas, não pode ser pagar conta de gastos de luz da Prefeitura, não só impostos, mas em repartições públicas, não pode. E pior, não existe nem sequer nenhum decreto do prefeito que regre os gastos arrecadados na COSIP, já que nem no orçamento de 2010 não tinham. Por isso, a arrecadação da COSIP tem que estar guardada, ela não pode estar sendo gasta até que essa lei venha para cá ou que haja um decreto do prefeito regrando como vai ser gasto. Então, nós temos 2 problemas gravíssimos. O primeiro, a denúncia, a reportagem que saiu na CBN falando que, o dinheiro está sendo gasto, é uma coisa errada. Está sendo gasto sem ter a regra, sem ter a lei. Segundo, está sendo gasto para pagar a conta de iluminação da Light com a Prefeitura. Não é para isso que a COSIP, que essa verba está carimbada. Então, isso é uma denúncia gravíssima, isso é uma denúncia até de improbidade administrativa, é uma coisa criminal. Não acredito que a Prefeitura esteja fazendo esta coisa primária, um erro primário desse. Então, nós vamos investigar e vamos, a partir de hoje, investigar e vamos voltar aqui com essa informação. E, se for verdade, infelizmente, a gente vai ter que tomar duras providências. Obrigado a todos.
Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a presidência suspende a presente sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser tratada no prolongamento, examinada no prolongamento, passa-se à ordem do dia. É constrangedor, né? É a ordem do dia, sendo evidente a falta de quórum, a presidência vai dar por encerrada a sessão. Está encerrada a sessão. Registrando a presença dos senhores vereadores Alfredo Sirquis, Adilson Pires. Está encerrada a sessão. E fica convocada a sessão ordinária para amanhã às 14h.